Olá pessoal, eu sou a Raquel Pinho, jornalista, assessora de imprensa da Euro Incorporações, e hoje eu tenho a satisfação de estar à frente do Euro Talks, em mais um episódio que hoje sai um pouquinho do foco do mercado imobiliário para falar de literatura. O nosso Euro Talks de hoje chama-se A Menina que Eu Não Abracei. E eu estou aqui comigo com convidadas ilustres da área do teatro, da área do jornalismo e agora literatura, né? Nossa grande convidada de hoje é a autora Ana Cláudia Rocha, que escreveu o livro A Menina que Eu Não Abracei. Hoje estamos aqui no Euro, no stand, né, da Euro Incorporações, para fazer um sarau literário em que vão acontecer leituras dramáticas de algumas crônicas que estão aqui neste livro. Então, com essa breve apresentação, eu quero apresentar as nossas convidadas, começando pela Ana Cláudia. Olá, tudo bem? Que honra para mim estar aqui. Ana Cláudia, jornalista ao longo de 36 anos, graduada na Universidade Federal de Goiás, fez carreira no Popular. Seu último posto lá foi como colunista do jornal. Muitos poderão perguntar, né? Se perguntar, colunismo social e literatura, né? Depois você vai falar para a gente como que nasceu esse livro. Mas a gente também está aqui com a Marisa Santana. Oi, tudo bem? Como você está? Como estão todas aqui? Gente, a Marisa também tem uma longa jornada aí no jornalismo desde 1986. Passou pelo Popular, pela TBC, foi repórter, né, da TV Brasil Central, Jornal Hoje, foi assessora de imprensa de vários órgãos do governo, continua atuante hoje na rede ABC e também ela é crítica literária, ela faz resenhas literárias para o jornal Opção, né, e vai falar para nós, porque ela leu e vai contar tudo para nós na visão dela, né? O que esse livro traz, que presente é esse. E aí a gente convidou também para botar um tempero nessa mesa, né? A Luzia Mello, atriz, diretora, produtora cultural, 26 anos de atuação, 138 trabalhos entre atuação em filmes, como atriz, produção de casting, foi professora de teatro, tem uma escola de teatro premiada, muito premiada. Então, e a Luzia foi convidada pela Ana Cláudia, né, para comandar aí essa leitura dramática que vai acontecer aqui no stand da Euro Incorporações, logo mais para convidados. Mas, Luzia, queria que você me falasse um pouco como que você recebeu esse convite aí da Ana Cláudia. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E receber um convite da Ana Cláudia Rocha é o máximo, né, gente? Para mim, trabalhar com a obra da família Rocha é como ganhar o Oscar. Eu tenho uma conexão muito grande com essa família. Eu acho que nos idos, antes da reencarnação, eu acho que eu pertencia a essa família, porque é uma conexão muito linda e muito forte. Eu fiquei muito feliz, muito grata. Trouxe a atriz Adriele Muriel, né, que vai fazer a apresentação. Eu a dirigi em 3 crônicas, né, que é A Menina que Eu Não Abracei, que é o título do livro. Poesia Cura, que é um relato de uma fase da minha vida durante a pandemia, e está chegando o Natal. E trabalhar com a obra dos Rocha, né, e agora com as crônicas da Ana Cláudia, é muito motivador, porque são escritas que fluem, sabe? Quando você começa a ler, você se vê dentro da obra, porque é uma escrita, parece que, assim, eles relatam com uma grandiosidade, sabe? Que você vai lendo, de repente, você é transportado para dentro daquela obra.
E isso que me emociona muito, sempre, sabe? Então, eu estou muito, muito feliz mesmo, agradeço de coração. Ana Cláudia sabe o quanto eu amo a obra do pai dela, né? O quanto eu amo o Eduardo Rocha. E aí chega esse livro, eu devorei também, li todas as crônicas, e assim, sou fã de carteirinha. Acho que hoje vou pedir um autógrafo para Ana Cláudia. Assim. Ana, até para te passar a palavra, fala um pouquinho, né, sobre a sua trajetória. Muita gente, porque a Ana passou muito pelo jornal impresso, ficou praticamente toda a sua carreira em jornal impresso. Então, muita gente viu o nomezinho ali da Ana assinando matérias, quando ela fazia matérias para o Magazine, e ali você não aparecia. E você se tornou muito mais conhecida como colunista social, que aí todo dia sua foto estava estampada no jornal. Mas quem é a Ana atrás do colunismo? Fala um pouquinho da sua história, né? Essa história que você tem com a escrita, né? Com o jornalismo também, que é de berço. Fala um pouquinho para a gente da sua história. Quem que é a Ana Cláudia Rocha, além da colunista social? Você falou uma verdade, assim, eu percebi isso de uma maneira até curiosa, assim, né? De algumas pessoas falaram, isso foi há uns 12 anos, mais ou menos, né? Quando eu peguei a coluna, e eles falavam, era como se eu fosse uma novata. Eu falava, gente, eu já sou da turma velha guarda do jornal, mas muda muito o perfil, né? Se eu for falar da minha relação com o texto, com a escrita, é muito antiga, né? Então, assim, é muito antes da faculdade. Eu até tive uma certa... Não foi dificuldade para escolher profissão, mas eu fui meio que eliminando, foi meio um processo de eliminação até chegar no jornalismo. Mas lá atrás, eu na escola primária, 8 anos, muito tímida, mas era boa aluna, e as professoras perceberam, gostavam do texto, e começaram a me colocar para fazer discurso. A escola tinha muita tradição de festas, né? Então, todas as festas da escola tinha alguma coisa formal e tal. Naquela época tinha muito mais isso, né? E eu falava, meu Deus, como vai ser isso, né? Me lembro até de uma vez que meu pai me ajudou, porque tinha toda uma história aí na literatura, na comunicação, nas artes em geral, na cultura em geral. E eu muito tímida, mas eu também não sabia falar não. Eu também não tinha como recusar. Então eu ia. Não sei como, mas eu ia, né? E a escola criou um jornalzinho informativo e me levaram para esse jornal. Então eu fui, ali eu fazia textos, reportagens, eu cheguei a ser a diretora do colégio, do jornal, do informativo. Pouco tempo consegui umas fotos, né, dessa edição. E ali foi muito interessante, assim, me ajudou muito a sair da timidez, né, a enfrentar o mundo, assim. Me lembro que eu fazia entrevistas muito bacanas, na época a gente tinha o prefeito de Goiânia, que era uma autoridade, né, que era o Francisco de Castro, que morreu há pouco tempo, e eu fui até a prefeitura entrevistá-lo, né, tenho até essa foto, guardo como relíquia, assim, aquela timidez danada para poder conversar com ele, mas fiz. E nessa história, Miguel Jorge, escritor, e fiz com outras pessoas e inclusive com Cora Coralina. Então, eu venho do século passado. Nossa, que privilégio! E cheguei a conversar com Cora Coralina. Fomos eu e 2 colegas, eu vendo as fotos agora, que eu recuperei há uns 2, 3 anos, não me lembro nem se foi a escola que me passou. São 2, eu queria até relembrar quem são esses 2. Eu não me lembro se era da minha turma, quem eram as crianças. Você lembra o que ela te falou? Muito pouco, porque foi muito difícil para mim chegar lá. Muito. Eu saí de casa sem pai e sem mãe. Nós somos as 3 crianças, éramos crianças mesmo. Eu calculo entre 8 e 10 anos, mas éramos crianças, cada um mais quietinho do que o outro, mas a escola escolheu porque para eles eram os mais representativos, né? E viajamos, né? A estrada era longa até Goiás, fomos lá na Casa da Ponte, né? Tanto que eu tenho essas fotos, assim, tem pouco tempo, como eu falei, mas, assim, uma relíquia, né? E a gente conversou sobre a obra dela, mas, assim, a gente levava as perguntinhas no papel, com a supervisão
também das professoras, da diretora, que era a dona da escola, né? E eu revivi muito disso agora, porque a escola ainda existe, né? Quem está à frente da escola é a filha da diretora. No lançamento do meu livro, ela esteve lá, eu falei rapidamente sobre isso. Mas eu acho que ali, assim, vem uma coisa de DNA mesmo, eu acho, né? Porque vamos lembrar aqui que o pai dela, o seu pai, foi um grande jornalista. Ele começou como jornalista, assim, naquela época, né, não tinha curso, mas ele escrevia artigos para vários jornais e foi um dos 2 ou 3 fundadores de um jornal de Silvânia, do famoso ginásio de Silvânia, ginásio Anchieta. Eles foram fundadores lá. E então ele escrevia, né? Era aquele jornalista prático, né, na época. Ele se formou em Direito, né, morava em Corumbá, lá ele escrevia, mas não publicava só em impressos, assim. Veio para Goiânia com a família para dar uma educação, né, na época, eles tiveram 9 filhos, né, nós somos 9, mas na época não tinha todos ainda, alguns nasceram aqui em Goiânia, eu e mais 3, eu acho. E aqui ele continuou escrevendo, então o jornalismo dele é isso, né? Aí ele foi se dedicar ao direito, mas ele escrevia e guardava, e todo mundo cobrando dele. Já tinha muito tempo, ele se convenceu a lançar um livro, que a Luzia conheceu, se chama 50 anos de poesia, porque ele percebeu que tinha 50 anos que ele escrevia e guardava. Então, ele lançou esse livro, por causa do livro ele foi eleito para a Academia Goiana de Letras, ficou super feliz. 40 dias depois da posse, ele infartou e morreu. Então, ele nem curtiu muito essa fase, né, de notoriedade, assim, como escritor mesmo. Mas a gente conseguiu recuperar algumas coisas recentemente dele ainda. Quando eu fiz um livro, organizei um livro com a produção dele, né? Então, vem no DNA? Vem, né? E toda essa e parte... os seus irmãos também foram jornalistas, né? Eu tenho, dos 8 irmãos, 3 são jornalistas, né? O Hélio, o Reinaldo e o Eduardo, cada um atuando mais em sua área. Convivi muito com isso, então aquele ambiente de redação ali eu já convivia, mas não tive influência nenhuma, tanto que eles não sabiam no vestibular o que eu ia fazer. Eu me lembro que cheguei e falei, decidi, as cunhadas, não é possível, né? Porque era uma vida difícil naquela época, eles chegavam de madrugada em casa, trabalhavam muito, mas eu, por eliminação, vi que era isso que eu queria. E hoje eu sei que foi a melhor escolha. Eu tinha uma dúvida entre a psicologia e o jornalismo, mas poderia ter feito as 2 carreiras paralelas, mas eu sei que eu me realizei e me realizo ali, né? Então, vem do DNA, né? Tem influência ali de ambiente, mas a escola foi fundamental. E assim, depois, a outra escola, onde eu tinha... Aí já entra um pouco mais da literatura. Eu tive mestres, eu não falo nem professores, principalmente na área de língua portuguesa, que nos estimulavam muito a leitura, né? Naquela época do Para Gostar de Ler, que, né, a gente começou... Então, a gente tinha, na disciplina, a gente tinha os trabalhos de ler tantos livros por mês... por bimestre, aliás, e a gente fazia resenhas. Então, ali, mesmo quem não gostava de ler e quem não sabia escrever, aprendia. Esses mestres conseguiram isso. Coleção Vagalume. Também. Começou por ali. Eu quero pegar uma deixa da Ana Cláudia para te perguntar, Marisa. Ela era muito tímida e começou a escrever, né? E a pergunta é, escrever liberta? Eu acho que liberta, te transporta, faz você viajar sem sair de casa, amplia sua imaginação. É muito bom ler. Para mim, leitura sempre é bom. Falando da Ana Cláudia aí, eu me lembrei de alguns casos meus também. Eu fui a número 3, inscrita na Biblioteca Municipal de Tupaciguara, minha cidade natal. E eu sempre devorei muitos livros, aí meu pai sempre me chamava de Tracinha. Então, assim, sempre gostei muito de ler. Não sabia desse apelido. Muito de ler mesmo. E, realmente, como a Ana Cláudia disse que gostaria de literatura, poderia ter sido psicóloga, eu gosto muito de história. Eu poderia ter sido uma historiadora. Eu falo que eu sou uma historiadora frustrada. Que eu gosto de jornalismo, gosto de escrever, mas adoro romance histórico, filme histórico, série histórica. E lembrando, como a gente até conversou antes, que eu acho assim, que os melhores filmes, as melhores séries são baseadas em livros, em romances. Não sei se vocês já perceberam, sim, né? Sim. Então, a literatura ainda é muito importante, até como base para todo esse audiovisual e também para peças de teatro, sim, né? Sim. Então, eu acho assim,
A literatura é tudo. Ela liberta e amplia seus horizontes. Mas falando um pouquinho da sua história, né? Porque você não foi uma historiadora do passado, mas foi uma historiadora do presente. Jornalista é meio assim, né? Aí eu queria que você contasse algumas passagens, né? Que assim como a Ana teve aí o privilégio de entrevistar a Cora Coralina ainda como criança, ainda adolescente, mas você também tem algumas passagens históricas, né? Tem, mas teria que puxar pela memória. Eu não sou muito boa de memória, não. Assim, na área de literatura, eu não lembro ninguém importante, não. Não, mas na economia, na política. Na economia. Na realidade, eu lembro mais de coisas da TV, porque a gente estava fazendo memórias da TV, né? Por exemplo, o nosso governador hoje, Ronaldo Caiado, quando ele foi candidato a presidente da República, ele era da UDR, eu fui acompanhá-lo. Foi votar lá em Nova Crixás, eu fui no aviãozinho Teco-Teco, lembro direitinho. A promulgação da Constituição também, eu estava lá vendo a festa popular, e tem até hoje um exemplar da Constituição de 88, assinada pelo Ulisses Guimarães. É uma relíquia, né? Uhum. E todo o Césio, isso na minha carreira de televisão. De jornal foi tanta coisa que eu já até esqueci, sabe? São 20 anos, né? Jornalismo econômico, as lideranças empresariais, tudo a gente falava, né? E inflação. Tem gente que fala assim, você é doida, né? Gostava de fazer matéria sobre inflação, sobre balança comercial. Então, assim, uns gostos diferentes, né? Mas também foi muito legal. Agora, hoje, um dos seus hobbies, né? É a leitura, além de ver filme. Sim. Tá sendo uma briga boa. Tá. Mas você faz resenhas de livros lá para o jornal Opção. E você fez a resenha do livro da Ana Cláudia. Fiz. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão do livro. Primeiro eu vou falar só sobre como começou essa vida de resenha. Eu sempre gostei de ler e tenho que agradecer ao nosso colega Rogério Borges, que ainda no Popular, eu fiz resenhas para o Popular também. Fazia à parte, sempre que tinha um romance histórico, ele passava para mim. E aí quando eu saí, tive uma vez com o Euler, não sei o quê, falei assim, olha, eu gostei demais da minha amiga genial, que agora é uma série, né? Que é da Ferrante. E ele, por que você não escreve? Aí o Euler acabou me capturando para escrever resenhas para o jornal Opção, que eu faço assim, com o maior gosto. Ele me passa livros, eu leio. E aí, quando chegou o ano passado, ele, Marisa, você não quer fazer uma resenha do livro da Ana Cláudia, não? Falei, olha, é uma pessoa que eu conheço, é assim, complicado, mas tá bom. Aí foi como que eu pus na minha resenha. Tipo assim, vai que o livro é ruim. É uma pessoa muito próxima, né? E era no final do ano, aí a Ana passou o livro para mim e eu começo a resenha falando, né? Que era um desafio, porque era uma pessoa muito próxima. A gente trabalhou junto no Popular, o Reinaldo, irmão dela, foi meu chefe. O Eduardo, irmão dela, foi colega de trabalho do meu marido na área de publicidade. Então, né, as nossas vidas viviam se cruzando. Inclusive, eu me vi numa das crônicas dela, porque uma das crônicas é a reunião do pessoal do futebol, do quintal da casa dela. E meu marido foi convidado, porque também jogou lá com os irmãos, com o Rômulo. Meu marido conhecia o marido dela, tudo por causa do futebol. Então, ficou uma coisa assim, meio delicada. Eu falei, e agora se eu não gostar, né? Mas eu amei, achei assim, muito gostoso o jeito que ela escreve, essa poliana, né, que vê tudo na parte boa, e isso, ela traz boas mensagens, porque mesmo nos momentos difíceis, né, ela tem uma mensagem de esperança, de fé, a religiosidade dela, da família, uma família numerosa, né, muitos irmãos, uma casa cheia, as lembranças dos doces, dos almoços do domingo, e são, sim, várias histórias legais. Uma que eu gostei muito foi do Rocha Móvel. Rocha Móvel. Porque o Papa tinha vindo visitar o Brasil e tinha o Papa Móvel, né? O Papa João Paulo II. Aí a família foi para Belo Horizonte e foi numa Kombi que foi chamada Rocha Móvel. Foi logo depois da vinda do Papa. E para visitar um lugar lindo, maravilhoso, que eu ainda quero conhecer, não conheço, que é onde fica uma igreja no alto de uma serra, é a Padroeira de Minas Gerais, não é isso?
É uma igreja que foi, inclusive, Nossa Senhora da Piedade. Reformada, entregue recentemente. E ela falou muito bonito sobre isso. Acho que eu até pus um pedaço aqui, ó. O local era meio lindo, místico. A arquitetura divina da igreja e o cenário nublado de um céu esbranquiçado criavam uma impressão curiosa entre o universal e o rústico, entre o simplório e o majestoso. Rezamos, agradecemos, pedimos. Foi uma das partes que eu achei mais linda, assim, como que ela descreveu, né, aquela viagem em família num lugar tão bonito, né? E tem outras partes maravilhosas, né? Ana Cláudia mostrou uma sensibilidade para falar do que sentimos na pandemia. Imagina ela, de uma família numerosa, acostumada a reunir, de repente cada um trancado em sua casa. Eu acho que ainda foi pior, né? Foi assim, mais doloroso, mais difícil. Foi difícil para todos nós, mas principalmente para ela, que veio de uma família grande, que sempre se reunia, né? E outro trecho que eu achei legal foi de uma vizinha, amiga, Cida, que ficava... Uma prima. Prima, né? Ficava vigiando para o pessoal não escrever errado os nomes dos hortifrutos. A perfeccionista. E eu confesso que eu tenho um pouco disso. Ela vigia tudo. Eu confesso que quando eu vejo erro de português, eu fico doente. Eu acho que também é um pouco filha de professora. Ela fica doente, vai lá e briga e reclama e fala, troca esse cartaz agora que está escrito errado. Então, assim, isso eu me identifico porque, assim como Fernando Pessoa, eu acho que a língua portuguesa é minha pátria. Sim. Eu fico muito chateada de ver o pessoal pisando e não cuidando bem da nossa língua portuguesa. Ana, conta pra gente como é que surgiu como é que surgiu a ideia de escrever um livro. Eu sei que a pandemia foi digamos assim, o gatilho, mas você escrevia essas crônicas há muito tempo. Fala um pouquinho pra gente. O que tinha há muito tempo era a vontade. Eu acho que jornalista, em geral, tem uma certa vontade disso. Tem uma verve de escritor, né? E todo o meu tempo no jornal, eu formei e fui pro jornal. Fiz muitas coisas paralelas, trabalhei numa revista, fiz assessorias, eu fiz muito, eu nunca ficava só no jornal, porque eu não dava conta, porque era inquieta, e por questão salarial também. Então, eu sempre fiz muita coisa diferente, assim. Mas quando eu estava lá, eu trabalhei em várias editorias. Antes de ir para o colunismo, eu passei por várias. Eu não passei pela política e economia, né, que eu falava que se eu passasse eu ia pedir demissão, porque não gosto, não tenho afinidade. E esporte também, mas mesmo assim eu trabalhei uma época fazendo jornal, revista de um grande time, que é o Goiás aqui. Foi muito bacana esse trabalho, mas lá no jornal não. E nesse período, teve uma época em que a gente fazia muitas biografias, né, como se fossem biografias de pioneiros de Goiânia. A gente passava uma tarde ouvindo histórias fantásticas e depois eu contava isso. Né? Então, isso era uma coisa meio literária também. E mesmo se eu fosse fazer uma pauta que não era desses projetos, eu percebia que sempre tinha um parágrafo, uma veia, uma frase, alguma coisa que fugia um pouco, né, do lead, sublide, aquela fórmula básica do jornalismo. Então, você captava ali alguma essência que você falava, poxa, eu tinha que contar isso. E sempre amei contar histórias. Aí já vem, não só do pai, mas vem da minha mãe. Minha mãe não escreveu, não foi nada assim, mas ela gostava de tarde, assim, quando ela terminava as atividades domésticas, ela nunca trabalhou fora. Vamos lá para o alpendre, vamos contar historinha, vamos inventar historinha. Então, era uma brincadeira que ela fazia comigo, que a gente ia lá para frente da casa, né, que se chamava alpendre, observava a rua. E nesse vai e vem de pessoas, as pessoas andavam muito a pé, passava alguém, ela observava e falava, aquela moça, e criava uma história para aquela moça. Aquele rapaz trabalhando no banco e criava uma história. Gente que ela não conhecia, histórias que ela criava. Então, aquilo foi me contaminando, sabe? Então, eu sempre gostei muito de contar histórias. Eu começo a conversar, tem toda essa timidez, mas eu começo a conversar, eu não paro. Eu criei meus 2 filhos contando historinhas verdadeiras e fictícias. Mas era só isso. Era uma vontade, mas ficava ali, sabe? Não tinha muito. Escrevia uma coisinha, guardava, que eu tenho até que procurar, né? Na época da faculdade, a gente tinha um jornalzinho também. Os meus textos, eles iam mais para a literatura do que para o jornalismo. Eu percebo isso hoje. E aí, quando veio a pandemia, eu já estava decidida a escrever um livro, mas eu estou adiando. Né? Há uns 6, 7 anos,
eu organizei um livro de memórias com as coisas do meu pai, né, que seria a data do centenário dele, e o meu envolvimento foi muito grande. Então, eu falei, é isso que eu quero. Eu sofri muito, porque foi muito dispendioso assim, o trabalho, mas eu fiquei muito feliz. Então, eu falei, é isso que eu quero. Só que eu fiquei adiando. E aí veio a pandemia. E aquilo foi me dando uma angústia muito grande, né? A ausência da família, a ausência dos colegas do jornal, né? Eu trabalhei 2 meses de home office e depois eu saí do jornal, quer dizer, o jornal deu uma enxugada e eu fui nesse meio, né? As mais antigas, né? É sempre assim. Isso é normal, do E eu capitalismo. fiquei aliviada no primeiro momento, porque eu não queria sair de casa. Eu fiquei muito presa. Mas depois aquilo começou a me incomodar. E aí me deu ansiedade, foi ficando tudo muito difícil, né? E eu saía para as janelas o tempo todo. Eu fazia caminhada na quadra de esporte do prédio. Minha filha falava que eu parecia uma presidiária, uma doida, mas era o que me salvava. Caminhava, levava o celular, ouvia música e começava a vir textos na minha cabeça. E eu falei, eu vou escrever. E um dia, de uma tempestade, eu estava com a cachorrinha da minha filha, ela desesperada de medo, e eu também. Nós 2 sozinhas, tentando assistir televisão, era até na hora do jornal, esse horário de almoço. E aí eu resolvi que eu ia escrever. Eu tinha tido um projeto de fazer lives, que estava todo mundo fazendo. Me conduziram para isso, mas na hora de começar eu não quis. Eu falei, não, eu não quero, eu gosto de escrever. E aí, passados uns 6 meses, eu peguei esse projeto, né, que se chamava Quintana, porque seria as quintas-feiras, e o ano do meu nome, Quintana, do escritor, vai ser Quintana. Eu acompanhava os E aí Quintana. eu comecei com essa crônica do medo da cachorra, do meu medo. No Instagram, não era? E aí eu postava no Instagram e no Facebook, né, e fui guardando esse material. E aí eu fiz um compromisso, porque eu sou muito, né, metódica, então é toda quinta. Teve semana que eu estava mal e que eu não tinha vontade de escrever nada, mas eu tinha que escrever. Né? Às vezes eu postava à noite, era quase sextana, mas eu postava na quinta-feira, eu não faltei uma quinta. E fui guardando esse material. Até um dia eu falei, não, isso vai ser um livro, agora vai ser um livro. E aí eu parei o ano passado, no segundo semestre, setembro mais ou menos, parei de publicar, dei um tempo e comecei a escrever as inéditas, porque eu não podia fazer um livro só com aquilo que estava em rede social, embora muita gente não tenha visto, né? Mas eu queria, né? E me encontrei. Então, assim, escrever, tem um texto que eu falo disso, me libertou de medos, ansiedades, de muita coisa, abriu caminhos, né? De repente, poderia ser uma outra opção de carreira, já que eu saí do jornal, mas não fiquei totalmente parada, né? Até com você mesmo, cheguei a fazer alguns trabalhos. Trabalhava uma semana, folgava outra, trabalhava, né? E do jeito que eu queria. Já estava aposentada, então na minha casa, nos meus horários, à noite, que é a hora que eu gosto de render mais, assim, que eu consigo render. E aí organizei em tempo recorde. A primeira editora que eu procurei, ela demorou 1 mês para me dar a resposta de que faria a edição e o orçamento. E eu angustiada, o tempo passando. E que ela estava com muito medo de não conseguir no prazo, porque eu tinha uma data. E eu queria que fosse aquela data. E aí eu falei, então, muito obrigada. Fui para uma segunda editora que eu já tinha feito, do meu pai, que eu sabia que ia dar certo, uma gráfica. E ali eu fiz. Foi tempo recorde mesmo, assim. Inclusive... Quando? Quando que se lançou? Eu lancei no finalzinho de novembro, acho que 29 de novembro, né? E para você ter uma ideia, até setembro eu estava escrevendo semanalmente, né? E às vezes eu guardava alguma. E aí foi quando eu parei. Setembro a novembro eu escrevi crônicas novas, procurei as editoras, fiz projeto, enfiei a cara e vai sair, vai sair. E assim foi. Luzia, eu queria te perguntar, porque o livro dela fala de histórias do cotidiano. As crônicas são do cotidiano, né? E qual o poder de uma história na vida do leitor ou do espectador, pensando aí na dramaturgia? O poder de uma história, acho que tem vários poderes e eu acho que isso também vai de pessoa para pessoa, né? É os olhos de quem lê, é os olhos de quem escuta, sabe o que a pessoa, cada um absorve daquela história. Podem ter leituras diferentes, Sim, de uma mesma, lições diferentes, percepções diferentes. Sim, eu acredito nisso. Igual um espetáculo ou um filme, dependendo do seu estado de espírito, ao assistir você capta alguma mensagem. Numa outra apresentação, de repente você passa mensagem diferente. Até mesmo a gente fala que o espetáculo que a gente apresenta, a
A gente pode apresentar ele 1000 vezes. Parece ser igual, mas ele nunca é igual. Porque vai do momento, da essência, vai do que você está passando no momento, vai de quem, da emoção de quem está te assistindo. Então, eu acho que tem uma variante muito grande nisso. Mas o fato é que uma história tem o seu poder. Sempre tem o seu poder. E é assim, é um poder que transforma. Por isso que eu digo, todos deveriam ler muito, sabe? Todos deveriam ver muitos espetáculos teatrais, sabe? Todos deveriam ver bastante cinema, bastante filme de qualidade, sabe? Porque cada história que a gente vê, que a gente visualiza, que a gente sente, traz uma mensagem, traz um aprendizado. E assim, na sua visão, agora isso para vocês duas, o que faz um livro se destacar? Porque a Marisa, eu sei que você lê muito, a Marisa tinha me falado na média de uns 2 livros por mês você está lendo, né? Depende da época, mas... E eu sei que também que você é uma leitora voraz. Então, na visão de vocês, o que faz um livro se destacar? Destacar ou chamar a atenção, assim, do leitor? Do leitor, isso. Eu, como leitora, gosto muito de ler a orelha do livro. Tem que me atrair, sabe? Eu também. Sabe? Hoje me disseram que tem pessoas que gostam de compram um livro pela capa também, viu, Ana Cláudia? Pelo Uma título, colega minha, pelo título. ela Pelo disse título. que ela gosta muito também, e quando ela compra um livro que chama atenção pelo design da capa, quase sempre ela gosta. Achei interessante. A gente está numa sociedade muito imagética, né? Também, então tem isso. Eu gosto muito do resumo, da chamada do livro. Quando não tem, eu fico procurando. Mas é difícil, né? São tantos livros. Eu acho que tem livro para todo gosto e tem público para todos os livros, né? Então, é difícil porque é livro demais. Você entra numa livraria, numa biblioteca, né? E cada um tem um gosto. Mas eu acho que não precisa destacar, não. Cada leitor que você conquista já é único, já é uma vitória, já é uma conquista. Não é, Ana? Sim. É. Sim. Assim, eu tive a experiência de participar de outros livros, né, de escrever para outros que eu não era autora, né, mas quando eu peguei esse do meu pai, que eu organizei, mas a obra era dele, mas já foi uma grande experiência, e agora, que é praticamente o primeiro, que é meu, e todo o projeto, escolha de capa, escolha de título e tudo, a gente fica muito apreensiva, né, você vai para um lançamento, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se as pessoas vão comprar a sua ideia, se as pessoas vão gostar. E aí, quando você recebe uma ligação, uma mensagem, uma crítica, um comentário, né, você vai começando a acreditar naquilo. E aí você começa a ver, porque quando a Luzia estava falando aqui do teatro, eu fiquei pensando. Eu assisto um filme, por exemplo. Eu assisto ele 4 vezes, em momentos diferentes da minha vida. Em cada vez eu vejo alguma coisa. Então, não é só quem está ali por trás, os atores, né, os escritores, os cantores, não é só esse pessoal que cada vez está de um jeito, que aí, dependendo do humor, do bem-estar ou não dele do dia, das emoções, ele vai levar para o público uma emoção diferente, né? Mas do lado de cá, na plateia, o público, o leitor, depende muito disso também. Então, assim, eu pude perceber interpretações, quer dizer, quando eu vi a resenha da Marisa, na verdade, começou quando eu pedi o prefácio, que foi para o Rogério Borges, né? Exatamente. Que é autoridade em literatura, né? Ele só não está aqui hoje porque ele está chegando de Portugal amanhã, infelizmente, né? Ele ficou 1 ano lá, fazendo um pós-doutorado, mas é uma pessoa que lê, assim, acho que eu não conheço ninguém que leia mais do que ele, um excelente jornalista, um professor de tudo isso, né? E eu falei, crítico literário, e eu pedi para ele meio assim, né? Naquele medo, naquele receio, ele foi muito receptivo, ele já estava lá em Portugal. Mandei os textos para ele, ele me pediu 7 a 10 dias, no prazo ele me entregou. Quando eu li o prefácio, eu fiquei assim, né, meio paralisada, né, com a avaliação dele. Eu vi coisas que nem eu tinha visto no meu texto. Então, é o olhar mesmo da pessoa, né? E editei tudo muito rápido, esse foi um erro, assim, eu acho que a gente tem que fazer as coisas com mais tempo, mas eu tinha estabelecido uma data e tinha que ter.
Depois eu li mais uma outra vez. E agora, mais recente, eu fui reler esse prefácio dele, esse texto dele. Eu vi coisas que eu não tinha visto. Isso de novembro para cá. Então, cada vez que você escuta uma música nova, que você assiste uma peça, vê um filme, lê um livro, você vê. Então, o olhar nosso, né, como consumidor de cultura, ele interfere muito e acaba interferindo na produção. Né? Assim, a Luzia com certeza já mudou algumas coisas da produção dela em função da resposta do público, não é? Já aconteceu isso. Muito, muito. E cultura é isso, né? É uma troca, dinâmico, né? troca. A obra de arte, qualquer uma, você faz pensando de um jeito e quem vê de outro. Sim. Faz outra leitura. Né? Outra né? leitura, não é uma coisa estagnada, não. Ela é dinâmica. Mas na sua, viva, né? na sua visão, Luzia, o que faz um livro chamar a sua atenção, se destacar? A orelha. Eu vou direto lá. Acho que o bom leitor vai, né? Quem quando gosta. ela falou, eu ri aqui. Outra coisa que eu também vejo, assim, olho, sim, eu gosto de livro que tem diálogos. É outra coisa que eu gosto, sabe? Acho que dá dinamismo. Eu gosto muito também de histórias verídicas. Gosto muito, muito, sabe? Me leva mesmo. E quando a gente fala assim, você lê um livro, aí você vai ver o filme. Gente, o livro é muito além do filme. O filme parece que é um recorte. É um recorte. Pelo espaço, né, de tempo. Então, assim, o livro, ele ganha, assim, disparada. Então, mas os bons filmes vêm desses livros bons. Sim, exato. Vou até aproveitar, deixa aqui, viu? Porque na hora que eu me apresentei, eu não mencionei, mas eu também sou autora de um livro. Trouxe aqui para as meninas. É um livro literário de uma biografia do fundador da Mabel, que é o pai do Sandro Mabel, o senhor Néstor Escodro. Depois vamos gravar isso aqui de novo, tá? Porque eu errei o nome dele. Então, o livro conta a história do senhor Néstor Escodro, que é pai do Sandro Mabel, que ele fundou, junto com o irmão, a Mabel. Então, conta toda a saga dele desde criança, lá na Itália ainda. Descendente também. Né? Quando ele veio para o Brasil. Eu também tenho uma especialização em jornalismo literário. E aí, a Marisa, eu falei, Marisa, olha aqui, eu também, você já viu meu livro? Aí ela olhou e falou assim, tem muito diálogo. Então, eu já ganhei um pontinho na avaliação. Mas não é o destaque aqui hoje, tá, gente? Mas eu só queria compartilhar que também foi uma experiência muito interessante. Como a gente aprende, né? Quando a gente se entrega a um projeto, né, de literatura, né? O quanto foi rico a gente descobrir captar a história e o sentimento de alguém, que no meu caso aqui foi uma biografia em estilo literário e autorizada e feita a partir dos relatos, né, do senhor Néstor. Então, e ele é um empreendedor, e assim, eu escutava e eu ia aprendendo, era aula de empreendedorismo na veia, né, e depois traduzir isso para um livro. Então, o processo da escrita é muito enriquecedor, né? E também já tive alguns retornos positivos, né? Já fui até estimulada, até o próprio Néstor fala, você tem que escrever mais, tem que escrever mais. Eu falei, calma, vai chegar o momento. Sim. Hoje a carreira da gente, né? O dia a dia às vezes não dá esse tempo. Mas quando a gente começa a falar de leitura, de escrita, né? Eu queria que a gente fizesse uma reflexão da nova geração e do futuro, né? Porque o que a gente vê é que o jovem hoje se interessa cada vez menos pela leitura, com as mídias sociais aí escrevendo cada vez menos, tem o ChatGPT também aí. Como que vocês... Acho que a gente podia falar, eu queria usar um pouquinho a experiência de vocês para deixar uma mensagem para os mais jovens acerca da leitura, né? O que perde, né, uma pessoa ou uma geração se ela não der a devida atenção para os livros, seja como leitor ou seja como escritor?
Eu posso começar. Eu ainda estou lá na Agência Brasil Central, faço parte da equipe da ABC Digital e tem a turma que faz o site institucional, os textos, e os jovens que fazem as redes sociais, que tem menor aprendiz, tem estagiário, e eu vivo falando para os estagiários, leiam, leiam. Sim, a maioria não gosta de ler, mas para minha alegria, hoje tem uma que gosta muito de ler, que eu sou até uma espécie de madrinha literária para ela, levo livros, chama Lavínia. Então, acho que nem tudo está perdido. Ainda tem jovem que gosta de ler e a gente tem que estimular. Se achar um, leva livro, dá apoio, porque a gente tem que regar essa florzinha para ela não morrer. Como eu trabalho mais com teatro, né, a gente sente, eu e o Almir, que é meu marido, a gente trabalha junto e a gente sente muito isso nos alunos, sabe? A dedicação à leitura é mínima. E a gente conversando no final do semestre passado, que nós vamos montar um espetáculo agora, a gente só deu o título do espetáculo. O que é? Vocês vão pesquisar, vocês vão descobrir o texto, vão ler, e no primeiro dia de aula, que é agora no próximo sábado, vocês vão trazer resenha. Uhum. É uma forma que a gente encontrou, sabe, para fazer com que eles leiam, porque de repente a gente está entregando tudo, sabe? Então a gente precisa caminhar, sabe, por aí. Forçar, realmente é estranho falar assim. É uma provocação. É uma né? provocação. Você vai ler e vai descobrir do que se trata esse texto e a gente vai conversar, sabe? Porque o desinteresse é real. Infelizmente é real. E as mídias sociais assim, vai tomando tempo, né? E agora é o TikTok, né, que produz a cena também, né? E vai virando uma coisa assim muito, muito superficial, eu acho. Está faltando pesquisa, está faltando leitura, e isso é muito preocupante mesmo. A leitura que vai trazer a consistência. Mas é uma caminhada longa. Né? Assim, a gente vem perdendo o hábito da leitura, né, há muito tempo. Eu observo muito, eu gosto muito de observar as coisas, e eu vejo isso acontecendo. E a gente está vivendo um momento muito crítico, né? Porque tudo é digital, tudo é rápido, tudo é descartável. Né? E eu sou aquela, assim, que eu não consigo escrever EH, não, é com acento, sabe? Eu sou que nem a Cida do livro, assim, a gente é prima, então tem alguma coisa, eu não paro ninguém na rua para reclamar, mas eu não gosto disso, sabe? Eu não gosto dessa transformação de, né, pegar a língua e jogar no lixo, né? E o que a gente vê hoje é caminhando para cada vez mais distante, né? Você vê uma criança e vai num restaurante, você vê as crianças fazendo o quê? Com um celular, com uma tela na mão. Você vê bebês, agora tá essa moda também de, eu sou contra a tela, vou tirar a tela do meu filho. Graças a Deus, tá surgindo uma geração de mães e pais que estão tentando oferecer o mínimo de tela para a criança. Eu tenho acompanhado, assim, eu espero que isso, que tá meio que modismo, mas eu espero que esse modismo seja bem profícuo e que a gente consiga mudar isso. E no né? lugar disso, dá um livro infantil, sim, pega, eu que vejo as brinca. histórias de quem tem, assim, eu tive estímulo, eu dava estímulo para os meus filhos, um deles, então, é um leitor, assim, tinha um vendedor de sebo que era apaixonado nele. 2 vezes por ano, ele enchia a mochila de livro, falava, mãe, me leva. Eu chegava, sentava lá, ficava esperando, e ele ia trocar, e ele escolhia, adolescente, ele lia filósofos e coisas assim. Mas é a paixão dele, não é só o estímulo. Eu acho que a gente já nasce com alguma coisa, né? Cada um já tem uma personalidade, mas o estímulo, né? Eu tenho uma menina da família também, uma sobrinha neta, de 8 anos. Você só vê a criança com o livro na mão. E lê coisas até acima da idade dela. Talvez porque o pai é jornalista, talvez o avô, escritor, jornalista, talvez vá seguindo, né? Mas o estímulo é muito importante. Então, eu espero que essa geração, porque a gente está com uma geração aí que realmente, né? Eu espero que as escolas e os pais consigam, né? A Adriele, ela tem uma menininha, que é a atriz que vai fazer hoje a leitura, ela tem uma menininha de 5 anos. Então, durante a pandemia,
a gente fazia videochamada e eu lia história infantil para ela. Que lindo. E ela olha aí. amava, sabe? Eu acho que lindo. contação de história também é um bom Sim. caminho. Ah, E tem uma pessoa que ele ficou de vir hoje aqui. Ele chama Renato. Ele criou um projeto, eu conheci, porque durante o meu período de colunista social, até tem um amigo que falou assim, mas você vai ser colunista social? Ele achava que o colunismo era uma coisa muito inferior e que eu tinha capacidade de ser mais. Foi uma mudança, o jornal me colocou nessa função, num momento que foi muito bom, porque eu estava... Jornalismo tem isso, a gente tem uns momentos de baixa que se não vier uma injeção de ânimo, Exatamente, um a desafio, gente, não é? né? E eu enfrentei vários desafios. Eu mudei de área, mudei de função. E esse foi o último grande desafio que eu enfrentei lá. E foi muito bom. E, bom, eu até perdi que eu ia falar uma coisa e já fui virando para outro lado. Mas aí tínhamos, uma vez na semana, a coluna tinha espaço para uma entrevista. Que às vezes não era bem utilizada, assim, eu falei, gente, vamos incrementar isso aqui. E dava né? um trabalho, né, Ana? Dava um Fazer essa trabalho. Eu entrevista. tinha que pensar em alguém que tinha que ter alguma ligação, ou tinha que morar em Goiânia, alguma ligação com o Estado, né? Mas o assunto podia ser o mais variado possível. E eu não sei como, não me lembro como que eu cheguei nessa pessoa. Ele criou um projeto que chamava Contatória. Por quê? Ele contava historinhas para o filho, para a filha, não me lembro bem. E ele contava aquilo todo dia, ele contava antes de dormir uma historinha para a criança. E aí ele viu a importância daquilo. Então ele criou um programa que você comprava, né? E você tinha um aplicativo que você comprava, isso tem poucos anos, chamado Contatória. Porque a criança dele falava assim, papai, contatória? Não sabia falar conta gracinha. história. Contatória. Contatória. E aí ele vinha com aquilo, né? E a história foi fantástica, assim. Eu amei essa entrevista. A gente ficou amigo em rede social depois disso. Ele até disse que vem hoje, porque ele se tornou um grande estimulador, não só da criança dele, mas de outras crianças. Então o pai comprava o aplicativo lá baratinho e ele tinha a contação de história. Então, você colocava a criança para ouvir as histórias, que nem antigamente tinha, mas ali naquele aplicativo, eu acho que era de celular, não me lembro os detalhes, porque eram muitas entrevistas, assim, detalhes eu acabo esquecendo. Então, existem essas pessoas, existem muitas maneiras de você estimular. Eu levava o meu filho, minha filha, para um restaurante, para uma festa, eu sempre carreguei eles para tudo. Levava um brinquedo, levava papel, lápis de cor, não tem o que fazer, vamos desenhar. Eu já fiz aniversário de criança para eles, disponibilizando papel, lápis e coisas assim. Já fiz contratando equipe de teatro uma vez para o aniversário da minha filha de 2 anos. E eles foram contar. E as crianças ficaram ali encantadas de ver aquilo. Eu tenho um aluno de teatro, ele dá treinamento da empresa dele, ele viaja o país todo. E eles que achavam aqueles treinamentos, palestra, cansativo e tal. Chato. Aí ele falou, tá, e ele gosta muito de poesias, e ele escreve poesias. Aí no final das palestras, aí ele lia poesia. E aí as pessoas já iam para os treinamentos esperando o final para ouvir a poesia. Olha aí. Então, às vezes, também é muita falta de estímulo, Sim. né? Da gente levar, de mostrar, propor, de de levar. mostrar, sabe? Porque daí a coisa acontece. Que quando eu dei o exemplo dos mestres que eu tive, um especial, né, que era um grande mestre meu, até escrevi sobre ele. Eu conheço pessoas que não sabiam escrever nada e que se tornaram, sei lá, um advogado. Porque, por exemplo, o direito você precisa saber escrever. Tem que né? fazer o treino. E ali ele estimulava na leitura. E aí, por exemplo, meu filho, ele teve também na escola onde ele estudou, tinha o troféu leitor, ele até ganhou várias vezes. O pessoal já falava, não, é o Matheus que vai ganhar mesmo. Porque eles estimulavam a leitura com as resenhas também. Então, assim, pais, professores, têm um papel muito importante nisso. Com certeza. E aí a gente falou muito da leitura, né? E aí eu queria que você, principalmente, Ana, desse uma dica para quem quer começar a escrever. Qual, né? É difícil? Olha, nem sei. Assim, se eu sou uma pessoa... Mas vocês também vão dar, tá? Cada um prepare. Indicada. Um minuto. Porque eu preciso aprender, começar a escrever um livro e fico Tá com preguiça. Um minuto. Não, quem quer começar a escrever, eu quero escrever um diário ou eu quero escrever uma poesia. Então, como começar? Eu acho que você falou diário, por exemplo. Diário é um exercício bom. Anotar, por exemplo, eu estou tendo sonhos desse ano, eu estou muito encabulada com sonhos. Queria até estudar isso. Então, é impressionante.
Geralmente é de manhã. Eu acordo, durmo, sonho, acordo, durmo de novo, o sonho continua, tá uma coisa estranha. E aí já me falaram, anota. Eu cheguei a anotar uns 2 ou 3, porque aquilo pode virar uma reflexão, pode virar um texto, pode virar um livro. É o seu subconsciente falando com você. Então, assim, escrever diários, anotar sonhos, contar histórias para um amigo, sabe? Olha, aconteceu tal coisa comigo ontem. Que nem a minha mãe fazia, né? Ou contar uma historinha verdadeira ou fictícia. Ler muito, né? Aí é essencial, é a dica número 1, né? Que todo mundo fala, que é ler muito, né? Ajuda muito a escrever, a saber escrever. E assim, gosta, tá com vontade? Eu demorei muito, né? Para realmente começar, mas é um vício, assim. Quando você começa e ele te leva para tantos lugares, a escrita te leva para muitos lugares. É uma análise sua interna, é uma colaboração que você faz para o outro, porque eu gosto muito de ter esse olhar, de cuidar, de carregar o outro no colo, de ajudar. A escrita faz isso. Eu tive muita resposta nesse sentido, né, de gente que leu e que se identificou. Agora, uma dica prática também, eu tenho acompanhado no Instagram, até já fiz também. Tem alguns cursinhos assim que as pessoas dão lives de escrita criativa. Essa semana mesmo tinha um inscrito lá, quase que eu fiz inscrição, mas depois eu falei, não vou mexer com isso não. Tem muito oportunista, mas tem muita gente boa mas assim, dando cursos. você pode também assistir e depois você não faz o curso. Dá só um começo, né? Então tem nem me lembro o nome dessa pessoa, mas eu me lembrei. A internet está aí com muito recurso. Saber tirar o bom da internet. Eu me lembrei rapidamente de um fato aqui. Eu era adolescente, estava na faculdade, e a minha irmã dava aula, professora de história, dava aula num supletivo. Ela falou, olha, a professora de português vai sair por um tempo, você não quer pegar? Eu falei, né? Eu tinha dado aula particular para 2 vizinhos, foi até na época que eu fiz o vestibular, eu estudava para o vestibular dando aula para eles. E aí eu fui e encarei, né? Assim, eu tenho essa característica, eu jogo um pouco o medo e a timidez de lado e vou. E eu fiquei um semestre nesse supletivo, então era à noite. Eu tinha alunos, jovens, adolescentes, tinha alunos velhos, idosos. Tinha gente de todo tipo, né? Não era uma escola particular. E ela falou assim, não, vai ser muito tranquilo, porque tem um livro, né, que era, você tem que apenas ministrar dessa parte do livro até essa parte. Então era muito fácil, eu ia pegar aquilo, né? Eu sempre tinha notas boas em português, estava na faculdade, comunicação. Tudo bem, eu ia à noite, não precisava nem preparar muita coisa. Só que aquilo não me bastou. E aí um dia eu falei, olha, eu vou passar uma tarefa de casa para vocês, façam uma redação sobre tal tema. Como assim, professora? Não tenho tempo. Eu falei, olha, não vale nota. É uma ajuda, eu estou querendo que vocês façam. Façam se puder, se quiser. E muitos levaram. E eu me lembro que teve um que levou uma redação perfeita. E eu falei, meu Deus, uma letra linda. Eu falei, mas esse aluno... Eu desconfiei. Não era aquele aluno que tinha em sala de aula. Encomendou. E eu descobri que ele pediu alguém para fazer. Aí eu tinha que dar um sabão, mas como que eu ia dar, Tem gente? que ser elegante, eu né? tinha uns 20 anos de idade. Não tinha experiência nem para dar o sabão. Para falar a verdade, eu tinha até medo, porque a gente tinha todo tipo de aluno. Aí eu expliquei, falei, olha, não valia nota, não precisava, não era obrigatório, né? Mas o importante é você desenvolver e tal. E eu descobri muita coisa legal, gente que escrevia muito mal, mas despertou. E isso, eu não ganhei nada por isso, isso não fazia parte do projeto. Foi um semestre só, mas foi uma maneira de contribuir, de estimular. Então, é tentar. Escreve uma, escreve outra. Só dica, Luzia, que nós estamos chegando no final. Quando adolescente, numa das semanas culturais lá em Mineiros, né? Eu morei lá um tempo. Estava lá Bernardo Ellis. Olha aí. Eu tenho essa foto. E eu fui falar com ele. Eu, na época, gostava de escrever peças de teatro. E eu perguntei qual que era a dica, né? Para me tornar uma escritora, uma dramaturga e tal, e toda empolgada. Aí ele virou para mim, nunca me esqueça, se você quer escrever contos, leia contos. Se você quer escrever crônicas, leia crônicas. Se você quer ser uma poetisa, leia poesias. E assim foi. Essa foi a dica que eu recebi do grande Bernardo Ellis. Então, gente, vocês estão recebendo uma dica de Bernardo Ellis. Né? Olha que privilégio. Sim. E Ana, como a gente estava falando, né, que o livro atrai pela orelha, né? Mas então, como a gente hoje está fazendo um podcast, para a gente finalizar, a orelha mais ou menos é 1 minuto de
de leitura, quero que você, em 1 minuto, fale por que as pessoas têm que ler A Menina que Eu Não Abracei. Tá. O livro, cada um se atrai por um livro, por um motivo, né? Eu tenho recebido comentários de atração pela capa, porque eu fui atrás de uma amiga que tinha feito uma tela e fotografamos a tela, eu achei que tinha tudo a ver. E o nome é o nome de uma crônica, né? Todo mundo me pergunta, mas por quê? Quem é a menina que eu não abracei? É um romance? É uma cena, não vou contar muito detalhe, mas é uma cena de rua que eu vi, de 2 pessoas estranhas. Sarau hoje. Sim. Tá? A Euro vai publicar o Sarau. Vocês assistam o Sarau. Lá a gente vai ter a apresentação do texto, né? Mas é uma menina que eu não sei quem é, que eu vi na rua e uma cena que me tocou muito. E por 2 momentos eu fui para abraçar aquela menina. Eu não sei se ela era errada da situação, ela e a mãe. Eu não fiquei do lado, mas eu queria abraçar e eu não fui. E isso ficou me incomodando um tempo. E eu comentei isso com a psicóloga, falei, olha, né, isso me incomodou, eu queria tomar alguma atitude e tal, e isso era uma outra história. Aí um dia eu falei, eu vou escrever um livro, que eu sei que eu vou escrever, e o nome do livro vai ser esse. Aí comecei a fazer as crônicas, ela nem foi a primeira crônica a ser escrita, e ao escolher o nome do livro, eu pensei, consultei alguém lá de casa, o Rogério, não, é um bom nome, tudo bem, vai ser esse. E muita gente me disse que se atraiu pelo livro, pelo título, né? Mas aí quando eu falo da resposta do público, do leitor, né? Eu tinha uma visão. Quando eu escrevi a crônica, era sobre aquela menina de 10, 12 anos que eu vi na rua, numa situação delicada, e que eu queria abraçar e não abracei. Pronto. Ao escrever a crônica, eu já comecei a ver, gente, ao editar o livro, não tanto ao escrever. Essa menina também sou eu. Quantas vezes eu não me abracei, quantas vezes eu não cuidei de mim, porque eu sou muito de cuidar de todo mundo. E aí eu comecei a ter respostas durante a edição do livro e durante o lançamento, e ainda escuto. Hoje eu digo que quem é a menina? É todo mundo. Pode ser você, essa necessidade que a gente tem de colo, de abraço, de afeto. E a falta do abraço, o que todo mundo reclamou na pandemia? Na pandemia, a falta do abraço. Era o abraço, né? Então, assim... essa resposta do público me ajudou a ampliar. Como diz a minha psicóloga, meu texto é muito intuitivo. Dele sai. E aí depois eu... eu me sinto tão abraçada por essa pessoa, vocês nem imaginam quanto. Muito. Gente, conexão de almas, como demais, você fala. Já passou 1 hora de conversa que eu acho que a gente já estourou. A gente achou muito tempo, né? Eu queria agradecer Marisa, Luzia, Ana Cláudia, né, por estar aqui junto da Euro, né, na Eurotalks, por ter topado esse projeto, Ana Cláudia e eu formatamos, né, essa ideia de evento, e aí convidou Luzia, Marisa aqui nessa parte com a gente, e dizer que a Euro Incorporações é uma empresa que apoia a cultura. Inclusive, ela faz parte de um grupo espanhol que tem a indústria cinematográfica dentro do seu hall de negócios, né? E esse podcast é um momento aí da gente apoiar a cultura, né? Esse evento de hoje também, né, é uma forma da empresa se abrir, né, se relacionar com a cultura e lembrar, né, gente, que aqui em Goiânia, ela está na construção civil, na incorporação imobiliária, e é dentro de casa, né, no nosso cantinho ali, que a gente senta no sofá e procura o melhor lugar, o mais confortável, para ler um bom livro ou ver um bom filme. E aí a gente vai agora para o Sarau, acompanhar a leitura dramática dirigida pela Luzia, e certamente a Euro vai compartilhar isso aqui nas redes com vocês também. Um grande abraço e obrigada aí por estar com a gente. Obrigada pelo convite. Obrigada.